Obrigada, Paulo. Quero convidar o Moicano, representante do Conselho Municipal de Política Cultural, já que foi citado aqui na fala do Paulo. Boa tarde a todas e todos. Importante nessa fala que eu quero, pelo que eu aprendi, eu deixei isso muito claro desde o início, ainda sou um aprendiz, né, nesse campo cultural, apesar de ter uma militância de longa data. Eu comecei como aluno, né, nessa militância lá em 87, no estado de Goiás, quando eu conheci uma professora, e essa fala eu vou fazer porque eu vou nortear minha fala em cima de algumas perguntas que o Rubi me fez ali, a respeito de como contribuir para a melhoria, no caso, da inserção da cultura em vários pontos. E eu vou começar falando da educação, que é uma área que eu domino mais. Também quero aproveitar para agradecer, né, o convite. Que coisa boa poder estar aqui, compartilhar, comungar com todo mundo aqui várias experiências. Eu estou indo, com certeza, eu estou indo embora daqui hoje muito maior do que eu cheguei aqui. Muito maior. Ouvi falas fantásticas aqui, né? Eu quero ressaltar algumas falas do Fred, que falava que nós somos frutos da nossa caminhada. Eu vou falar um pouquinho da minha caminhada aqui. Como aluno, eu sempre fui organizador de eventos na minha escola. Era centro cívico, não tinha ninguém que fazer nada, aluno de escola pública, escola estadual, e eu fui um incentivador disso. Nós tínhamos um grupo legal que se dispersou. Para mim foi positivo que eu mudei para cá. Em 90 eu me mudei para Uberlândia, passei no vestibular para Química, eu sou professor de Química hoje. Sou graduado e pós-graduado na UFO. Lá eu tive o prazer de conhecer a Cesária, eu conheci o Lu, no Ideias Ideais, que é a chapa do Nestor, que foi vitoriosa em 92, uma professora da Química me arrastou para lá. Ela viu alguma coisa que eu não sei o que mas virou. Porque eu fui lá, eu conheci muito do movimento cultural, né, do movimento político, que para se fazer cultura precisaria de algo muito maior. As pessoas que estavam envolvidas, preocupadas com a cultura, apoiaram aquela ideia naquele momento, porque muita coisa boa estava por vir, de fato veio. Eu acho que foi ali um grande embrião. A UFO foi amplamente citada aqui hoje, eu fico muito feliz, porque eu também vou citar a minha formação cultural. Apesar de professor de Química e aluno do curso de graduação em Química, a Universidade Federal de Uberlândia tem uma importância enorme. Tem que ressaltar aqui a presença do Lu. Lu foi a primeira pessoa que eu conheci, fora do Instituto de Química, a primeira pessoa que eu conheci quando eu estava acampado na Duque de Caxias. Nós passamos noites e noites ali para que o Nestor fosse empossado, porque uma coisa é eleger, né? O movimento da USP, da Unicamp hoje, um movimento que a gente fez aqui em 92, então há mais de 20 anos. E ali a gente começou a falar de cultura, começou a despertar para a cultura. Felizmente, desse movimento nasceu um grupo que ocupou o DCE. Aí eu quero falar um pouco do Calvino também, que eu disse que aqui eu ia falar. Aí a gente começou, eu achei que a cultura pudesse realmente transformar, e de fato hoje eu tenho certeza que pode, porque eu sou um fruto disso. Eu sou fruto disso, dessa transformação. O Calvino, Luiz de Lá, Edson Delizar, Ellen Calaça, a banda do Maurício Ricardo, Patrulha Cogumelo, vocês talvez lembrem mais assim. Nós tínhamos um projeto, e esse projeto foi acampado na época pelo Gabriel Palafox. Ele foi o primeiro diretor estudantil que nós conseguimos aqui dentro. O Gabriel comprou essa ideia, juntou a Clarete, antigamente era de CAR, chamava de CAR, Diretoria de Cultura e Arte na UFO. Nós trouxemos o Galpão. Aí o Galpão para mim foi a grande transformação mesmo. Eu falei, puta, eu quero isso aí para minha vida também. Um gramado que hoje virou um prédio de Química, mas um gramado lindo dentro da UFO, e vamos levar o Galpão. Quem era Galpão? Sabia lá quem era Galpão? Vamos levar o Galpão. O Galpão veio, o DCE foi participante disso, desse projeto todo. Vi a apresentação do Galpão com o Romeu e Julieta. Ali eu vi que realmente a cultura podia transformar mesmo. Eu tive a consolidação disso. Sentamos na mesa com músicos nas caloradas de 93, 94 e 95, nós levamos numa delas, a de 94, 20 mil pessoas para dentro do campus de educação física. Nós abrimos os portões da educação física. Infelizmente teve depredação, a piscina virou motel. Nos outros dias a gente teve que ouvir muito, né, porque foi ocupada mesmo, como ela nunca tinha sido ocupada antes.
nós vendemos numa única noite 13.200 latas de cerveja. Hoje o pessoal fala da música sertaneja, da música sertaneja. O dia que eu cheguei no cara para negociar com ele, que nós queríamos 600 caixas de cerveja, porque o evento ia virar, porque na primeira noite ia ter Calvino, ia ter Luiz de Lá, com Edson Delizar, ia ter Ellen Calaça, e uma quarta banda que ia se apresentar, que era uma noite de MPB na sexta-feira, e no sábado era rock. Nessa noite de MPB nós apostamos todas as fichas, porque eram as grandes estrelas. O Calvino falou aqui hoje dos Secos e Molhados, é histórico, e você vai ser marcado por isso. Vai ser marcado por isso, porque é muito importante ver, é legal ver a sua apresentação, e o povo queria ver, a estudantada queria ver aquilo ali, né? E viu várias vezes, nós tivemos a oportunidade de ver várias vezes. E o cara falou, não, nós só vendemos 150 caixas de cerveja num torneio de rodeio universitário, que é o recorde da cervejaria, que era, chamava Montenegro, sei lá, alguma coisa negra, uma cervejaria que tinha aqui na cidade, e eles que não queriam vender 600 caixas de cerveja, venderam 300. Nós tivemos que buscar na vizinhança, porque toda ali, tudo que tinha perto foi vendido de cerveja, nós tivemos que buscar mais 300 caixas de cerveja na última hora assim. Estou contando para ver o público que estava lá, um público que consumiu, uma proposta que todo mundo comprou, foi muito interessante. Dali para frente também nunca mais eu recuei. Deixei um pouco isso porque eu precisava me informar também, né? E o DCE consumia muito, nos consumia muito nesse ponto, mas eu nunca deixei a cultura. Quando eu me tornei professor, tive o prazer de trabalhar com o Sérgio Evangelista também no Colégio Nacional, que é uma referência, na época, uma referência mais talvez até do que hoje. Eu tenho saudades daquele tempo, né? Que a gente teve um espaço fantástico para discussão cultural. Acho que a Escola da Criança também teve isso, e a gente pôde viver isso muito, e eu como educador naquele momento, eu comecei a despertar para outros lados também, né? De poder levar isso um pouco mais adiante. Aí, em 2001, a gente teve uma transição, eu fui para outra escola, me tornei professor hoje, sou professor do Enei Koch, e tive a felicidade de ser coordenador cultural, né, desse colégio. E lá a gente desenvolveu alguns projetos, talvez o projeto com maior relevância tenha sido, durante 2 anos, nós apoiamos o Choro no Coreto, né, o projeto com o Wellington Gama. E lá dentro da escola a gente pensava em algo diferente. Quero falar um pouco disso, porque uma das maneiras, né, da gente envolver cultura com educação, não se forma público sem passar pela escola. Mas também não é perfumaria, não. A nossa escola e as outras todas transformaram isso só numa perfumaria. E foi quando também eu resolvi largar isso, porque aí já não fazia mais sentido. Eu entrei numa escola de samba, porque aí a cultura é popular, né? Aí realmente o povo é carente. Eu ouvi aqui o César Pirro falar de continuidade. Tem 10 anos que eu estou nessa escola de samba. Nós, nos últimos 9 anos, nós somos campeões. Estamos transformando as pessoas lá dentro da escola para acreditar um pouco mais naquilo que elas fazem, que tem relevância. Temos um tratamento com certo preconceito pela sociedade, mas nós quebramos muito já quebramos muito, e a gente vai continuar trabalhando para quebrar ainda mais. Temos uma carência do teatro dentro da nossa escola de samba, então eu quero aproveitar o momento para falar disso. Nós temos uma carência da música. As pessoas acham que nós nadamos em dinheiro lá dentro da escola de samba. Todo mundo que chega lá quer dinheiro. Eu sei, eu também gostaria muito de ter. Quando eu fui presidente da escola por 2 anos, em 2008 e 2009, eu terminei endividado. Lembro também do Fred de novo. Era um grupo de pessoas, nós estamos lá até hoje. Os 2 anos eu fiquei com dívida de R$18 mil, que eu consegui sanar em julho desse ano agora, que nós terminamos tudo assim, de fato. Mas não acabou com o sonho, não. Eu me afastei da presidência, porque é quem gasta mais. A hora que a coisa explode, quem tem que pagar é quem está lá no topo, não é? Então me afastei da presidência, mas não deixei de sonhar junto com o pessoal. Temos desenvolvido projetos lá dentro da escola, e nós temos que unir. Tem uma pergunta que foi feita: como é que nós vamos tornar a cultura relevante para uma cidade? Nós vamos tornar relevante para uma cidade quando nós, que somos 50 aqui dentro, mostrarmos que nós somos mais do que a soma. Não é 50, nós temos que ser 5 mil, nós temos que representar 50 mil, nós temos que representar, lá dentro da escola são 600 fantasias que nós construímos, para uma verba que no máximo ela vai chegar a R$50 mil. E de onde que veio o resto? Ano passado nós gastamos em torno de R$100 mil para fazer o carnaval, que foi esse agora de 2013. Então a gente tem que ser criativo, então é disso que nós estamos falando aqui.
temos que buscar parcerias que o povo não vem, não quer. Carnaval de Uberlândia é morto, Carnaval de Uberlândia é isso e aquilo. Tem um link que me foi perguntado também a respeito do turismo. É uma maneira da gente trazer. Eu posso falar para você, se você estivesse lá dentro do Carnaval, conhecesse as comunidades do Carnaval, talvez um pouco desse preconceito fosse sendo quebrado ao longo dos anos. Eu fiquei até 2002 sem nunca ter ido na avenida. Quando foi em 2002, por uma questão, eu estava indo para Paraty, o nosso carro quebrou na chegada de Paraty, o seguro não ofereceu um outro carro para nós, mas ofereceu avião para a gente voltar para Uberlândia. Então não chegamos a Paraty. Voltamos para Uberlândia e como o carnaval naquele ano foi próximo da minha casa, no Santa Mônica, eu fui assistir. E lá eu vi que tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então tinha música, tinha dança, tinha artes plásticas, visuais, todas elas ali manifestadas, e aquilo me atraiu para lá. E hoje eu sou incentivador. Eu já era apaixonado pelo carnaval, desde a manchete, quando isso era divulgado na TV. Estivemos em julho em Brasília discutindo o circuito do carnaval, né, a criatividade, a renda que o carnaval está gerando no Brasil. Foi puxada pela deputada Jandira, né? A Jandira com o Paulo Ferreira, que é o outro responsável por isso lá. Foi muito interessante e acho que nós poderíamos ter um ganho muito grande em Uberlândia se a gente somasse um pouco mais essas habilidades. A cidade ela é fantástica, ela tem potenciais imensos inexplorados aqui dentro, só que ainda está cada um preocupado com o seu nicho. Todas as palestras que a gente teve aqui, essas barreiras têm que ser quebradas, a intersecção. Então tudo bem, aqui tem o teatro, aqui tem a dança, aqui tem a música. O que vai dar? O carnaval eu sei que dá, no meio disso tudo, aí o carnaval está ali. Então vamos começar a olhar para isso também. Periferia. O nosso bairro, o bairro da nossa escola, não existe mais como bairro de comunidade negra, que é o bairro Patrimônio. Boa parte do nosso povo hoje está lá no Shopping Park, né? Graças ao programa Minha Casa Minha Vida, só que nós temos que hoje ir para lá buscar esse povo, e nós vamos. Nós já temos aí ensaios itinerantes, já tem um marcado para o Canaã, tem um marcado lá para o Shopping Park, e nós vamos atrás do povo, porque nós não vamos deixar o carnaval acabar em Uberlândia. É uma contribuição que a gente quer deixar para a cidade. Tem 60 anos, a Tabajara ano que vem completa 60 anos. Graças ao General Lotinho, que é o fundador da escola, ainda vivo, estão querendo que ele seja esquecido. O ano que vem ele vai ser homenageado na Avenida. A gente espera conquistar o 10º título, para as pessoas conhecerem a história desse cara que fez, pela primeira vez na cidade de Uberlândia, em 1954, negros e brancos sambarem na Afonso Pena. Antes, a Afonso Pena ainda era um lugar onde branco e negro, cada um na sua calçada. Depois daquele dia, de fevereiro de 1954, tudo mudou. Então eu acredito na cultura popular, e eu acredito que a soma das partes tem que ser muito maior do que é exatamente, apesar de ser professor da área de exatas, eu sei que nós podemos fazer muito mais do que só a soma de cada um como indivíduo aqui. Muito obrigado, eu queria falar muito mais do que isso, mas é pouco tempo, mas espero ter contribuído. Obrigado. Vou encerrar a participação com as falas. Eu quero chamar o Fred, né, gestor, e foi um dos palestrantes aqui do seminário. Obrigado. Bom, sou Fred Furtado, estou secretário de Cultura e Turismo em Barbacena, cidade das Rosas e dos Loucos. É um prazer estar aqui presente nessa mesa com vocês. Rubem, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. É um espetáculo. Eu saio daqui tão ampliado, pegando a tua rebarba agora, que eu digo com certeza que o que me faltava para arrematar a redação do meu plano de gestão junto com o município de Barbacena, eu saio com ele pronto, teoricamente, aqui. Isso é resultado mesmo de tudo que eu ouvi aqui. Eu publiquei um texto no início desse ano no site Cultura e Mercado, que eu sou colaborador, com o nome Criatividade Conectada. Eu vou ler só o primeiro parágrafo, é uma introdução para mim aqui. Ó. A cidade criativa, a indústria criativa, a economia criativa. Potencializar o local, tornando possíveis encaixes regionais com resultados globais. O ser humano enquanto protagonista do espaço que habita. O ser social como articulador e diplomata de sua comunidade. Cada comunidade como voz ativa dentro da cidade, valorizando sua ancestralidade, seu lastro histórico, visitando sua identidade. Revitalizando os questionamentos globais no local, trocando as formas de viver, sedimentando calendários, trabalhando em comunhão a economia da vida. Por que eu estou citando esse texto? Por causa do tema dessa mesa de agora mesmo, diversidade, cultura e criatividade, transversalidade.
de tudo que foi falado, acho que a gente está num cenário completamente atípico, que eu nunca vi em Barbacena, sendo militante da arte, da cultura, sendo realizador, e eu já trabalhei nas 3 faces da moeda. Já trabalhei em grupo artístico, já trabalhei no poder público em Pernambuco, já trabalhei em empresa privada do setor cultural em Belo Horizonte, e já fui e ainda sou coletivo criador artístico e volto ao poder público agora. Então, acho que a gente está chegando num momento que a gente tem repertório demais, experimentações demais. Nesse texto, eu fiz um paralelo macro entre 3 redes/programas que eu consigo identificar como exemplares para mim do cenário brasileiro desse momento. Eu falei um pouco dos pontos de cultura, mais especificamente do que o Cultura Viva como um todo, mas dos pontos de cultura mesmo, o Circuito Fora do Eixo e o Programa Conexão Vivo. O Programa Cultura Viva ele foi ousado demais, na minha opinião. Ousado demais mesmo, porque eu acho que ele resolveu inverter uma moeda secular no Brasil, de carnaval e futebol para tudo. Que é o tema dessa palestra aqui. E o tudo ele é muito complexo de lidar com tudo. Nem psicologicamente a gente lida com todos os nossos problemas ao mesmo tempo. Senão você surta. Aí é a minha piadinha com a Cidade dos Loucos, né? Vai parar no hospital, você vai ter que se cuidar. Então, como a gente tem que lidar com uma coisa de cada vez, a gente está num momento de colheita de 10 anos de experimentação. E só erra quem faz. Quem não faz, não erra. E tudo que segue um apogeu é necessariamente, obviamente, um declínio. Só que se a gente está trabalhando com constância e persistência, nós somos ondulares, principalmente se estamos tecidos em rede. Estavam me explicando uma vez como funciona o abastecimento de energia do país, com grandes hidrelétricas na parte sul-sudeste, só uma lá no nordeste, isso significa uma grande pressão de energia. Se você puxa uma no meio daquilo ali, você divide aquilo, a energia melhora para os 3 pontos. A rede funciona muito nesse sentido também, as redes em geral. Então, dentro de tudo que eu venho pensando, e esse dado também que vocês trouxeram aqui, 671 municípios com menos de 20 mil habitantes, isso me dá um otimismo, que eu, enquanto gestor cultural e realizador, eu não sei quanto tempo eu fico secretário, isso me dá um campo de trabalho sem fim. Eu amo Minas Gerais, eu amo fazer esse trabalho, então eu penso assim, como que a gente consegue resumir o resultado das tecnologias que foram experimentadas e descobertas? Eu já vou hackear várias aqui. E a diferença é muito bom quando vem alguém explicar o que é o movimento hacker. Quando eu tinha uns 15 anos, eu achava que o hacker era o cara mau que entra no banco e rouba o dinheiro. Esse é o cracker, esse é o cara que quebra um protocolo, vai e faz. O hacker ele alimenta, ele multiplica. Não tem nenhum país no mundo que está fazendo a utilização para a produção e troca de conteúdo e conhecimento como o Brasil nesse momento. Isso é um fato real também. Então, dentro desse hackeamento, eu vou compor para Barbacena, que é uma cidade de 130 mil habitantes, então me dá um espaço fértil para experimentação de políticas públicas, algumas coisas que eu já falei na mesa de ontem, mas entre elas vai ser núcleo livre de projetos, consórcio intermunicipal e empresarial para financiamento de projetos. Isso ainda está na minha utopia, não sei o tanto que eu vou conseguir realizar, mas eu já sei que se a gente precisar, o Sinfaz vai lá conversar, e além de ser um cara com um baita conhecimento, eu nunca tinha ouvido o Márcio falar, estou conhecendo ele aqui agora, mas é um showman de primeira. Então, um cara que, para falar da temática que ele vem falar, você está querendo dar um abraço no cara, ele está falando aqui que ele falou que nem a família dele gosta. E é isso que a gente precisa no interior e nos interiores. Eu não vou nem aprofundar o tema das capitais, as capitais já são as grandes vitrines. Vou hackear uma iniciativa que o Gilberto me apresentou ontem. Ele me deu um livro que reúne 20 contos, crônicas, textos de autores aqui da cidade. Eu vou fazer isso lá, porque a minha utopia lá é fazer cinema. Então eu preciso descobrir quem escreve primeiro. Só que dentro dessa teoria, eu vou mapear e vou ajudar a sedimentar em Barbacena 7 pontos criativos. Eu estou nomenclaturando como ponto criativo agora. Eu acompanhei o surgimento da Secretaria de Economia Criativa, tanto pela sociedade civil, como também participei de reuniões com a própria Cláudia Leitão lá em Brasília, acompanhei esse movimento, o Encontro do Cultura de Rede. Preparar o interior para receber o que pode vir. A partir daí, o interior consegue se projetar para onde quiser. Eu acho que é esse o resumo do meu pensamento agora. Um exemplo muito básico, a gente recebeu, no mesmo dia que eu fui para Belo Horizonte para vir para cá, a gente recebeu a Rede Minas, com uma equipe de 40 profissionais, transformando o Museu Municipal lá num set, isso para transmitir ao vivo um programa de 1 hora. Só que a nossa equipe de produção eram 3 pessoas que tinham familiaridade com produção cultural, com produção audiovisual. Então os caras chegaram e saíram agradecendo a gente mais, que eles não tiveram nenhum problema de logística na cidade. Esse é um exemplo do que eu quero dizer. Quando você vai chegar com um programa, seja o ponto de cultura, seja o financiamento de uma empresa privada, seja um diálogo sobre a parte financeira e contábil, como ele está falando aqui, se você não tem uma preparação para receber aquilo não vai se desenvolver no teu ambiente.
não vai se desenvolver no seu município. E dentro do que a gente está falando, o que eu ouvi em todas as rodas também que eu fui em outros municípios todo mundo quer indicador cultural. Todo mundo quer conhecer o cenário com o que lida. Aquela projeção macro que te dá os números imediatos. Aqui a gente tem gente que conhece. Então, quantos municípios com menos de 20 mil habitantes? Está aqui, ó. Agora, se soltar aqui e perguntar, em quantos deles tem teatro? Em quantos deles tem cineclube? Parece informação boba, mas só que se eu souber que dos 675, 300 tem cineclube, eu consigo ativar a Minas Film Commission do Estado e propor lançamento de filme que surge independente em 300 cidades. E quem lança filme que é prioritariamente público, principalmente quem está em início de carreira. Tem noção do que lançar um filme em 300 cidades do interior? A capital depois vai pedir esse filme. Mesmo que seja nas salas especiais e tudo, espaços para pocket show são a mesma coisa. Então, dentro da minha eu ia começar em Barbacena contratando uma pesquisa de indicadores culturais. Eu já modifiquei tudo, eu vou fazer um plano de sedimentação e surgimento desses 7 pontos criativos. Começando dando continuidade ao que já fiz esse ano, que é reunindo as pessoas. Esses pontos eles têm que aglutinar no mínimo 5 bairros cada um. Que aí vai ter ramificação, vai chegar ali na localidade do local que já é a minha cidade. A partir deles é que eu vou implementar essa pesquisa, que vai ser a primeira tarefa que eles vão ter que fazer. Eles vão ter 2 tarefas para fazer. Pesquisa, que a gente vai definir juntos o que vai ser pesquisado, avaliação e processamento desses dados para dados qualitativos, e depois cada um desses pontos vai ter que me propor uma ação que aconteça na localidade, que tenha intercâmbio com algum dos outros pontos e tudo isso. No período de 2 anos, eu vou colocar um processo de formação com eles. Vou levar gestores culturais, vou levar gestores financeiros, vou levar contador, vou levar roteirista de cinema, vou levar diretor de fotografia. Isso, aí eu consigo criar uma cartilha. E isso eu vou fazer tudo alinhado dentro do que a gente está pensando para o plano municipal, dentro do plano estadual, dentro do plano nacional. Eu acho que isso pode virar uma proposta municipalista completamente hackeada. Não tem nada de criação nessa proposta de governo. Mas ela pode resolver muita coisa que eu tenho de problema lá. E principalmente vai tirar um peso da administração pública de quem estiver na pasta dali para frente, de ter que descobrir o que fazer, descobrir como fazer. Se a gente já tem Conselho Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Patrimônio, Conselho Municipal de Turismo, os conselhos nas cidades de interior, eles não têm uma voz de mando e nem é a finalidade deles. Mas eles ficam mais perdidos ainda do que a própria administração. Principalmente se acontece de você ter alguém nessas pastas de administração que não vem das próprias áreas, que a gente ainda é um país e um estado carente. Então, quando você ouve falar que o Uberlândia vai ter talvez um curso de gestão cultural, todo mundo que está aqui tem que virar militante dessa causa. Eu lá de Barbacena vou ficar enchendo o saco para ajudar. Se eu conseguir, o que eu conseguir eu vou fazer. A gente precisa disso, a gente precisa de formação acadêmica na nossa área. E agora a gente tem Observatório Cultural do Itaú, tem Observatório de Editais do MINC, você tem várias pequenas, médias propostas acontecendo, mas nenhuma grande sedimentada. Você tem curso profissional disso ali na Argentina. No Rio Grande do Sul teve uma ótima pós-graduação em Economia Internacional da Cultura. Então agora a gente vai descobrir o que é a gestão brasileira da cultura. Já encerrou? Tá. Bom, é basicamente isso. E agradecer e colocar essa provocação. Eu acho que se a gente levar essas provocações para os municípios, a gente vai achar em pouco tempo, no intervalo de 2 anos, linguagem em comum para fazer as trocas, para receber, para voltar onde a briga, para onde leva, como vai, se refletir, localizar essa parada inteira. Muito obrigado e felicidade para todos. Obrigada, Fred. Então, eu quero chamar o Rubem Reis. Agradecer a presença do Gilberto, ele está tendo que sair, ele tinha um compromisso, a gente falou que ficaria entre 14 e 16, o compromisso dele é 17, ele agradecer muito aí a atenção. Pessoal, vou tentar não chorar, todo mundo que me conhece sabe que eu choro, mas vou tentar não chorar. Eu acho, a primeira coisa que a gente fez, né, assim, um seminário que tem relevância, a gente conseguiu. Agradecer meus companheiros, o Fred, o Paulo e o Júnior, que é a pessoa daí, a questão da afetividade também e tal, né? De dentro de casa a gente considera uma pessoa da família. E os conselheiros que vieram, enfim, eu estava pensando se a gente conseguiu reunir 4 conselheiros da sociedade civil, nem nas andanças aí oficiais da sociedade civil 4, acho que a gente não tinha conseguido reunir. E aqui numa proposta que é da sociedade civil, a gente conseguiu reunir os 4 de uma forma muito tranquila e tal. E já saímos, entrando
com uma briga aí da questão do Fundo Estadual de Cultura, que eu acho que nós vamos tentar movimentar o Estado em cima dessa ideia aí. A gente tirou consenso nas reuniões e tal. Fazer só um relato para vocês, assim, da minha percepção desse seminário. Eu que acho que cultura é o campo que o evangélico consegue conversar com aquele que é praticante da religião afro, que o PSDB conversa com o PT, que o branco conversa com o negro, né? Este é o campo da cultura. Lá no grupo que eu participo, que é o Grupo Pontapé, eu vejo isso acontecer. Nós temos todas as opções sexuais, todas as religiões, todas as raças, enfim, e a gente convive em harmonia. Então, é possível, sim, a gente conviver em harmonia. Conviver em harmonia não quer dizer ausência de conflito, mas quer dizer que pode ser um estado de espírito que, quando o conflito chega, a gente resolve, em vez de a gente potencializar esse conflito, a gente usa ele de uma forma produtiva. Porque a gente reconhece o outro, reconhece a necessidade do outro. E quando eu consigo reconhecer a necessidade do outro, eu encaminho até a minha necessidade de uma forma diferente. Então, foi isso que a palestra do Zé Márcio trouxe para mim, né? Quando ele fala que a gente pode passar de um ambiente de conflito, a gente pode viver em cooperação. Eu acho que essa é a grande função da cultura. Já a Lala, ela mostrou um outro lado que é muito importante, que a gente está falando de economia da cultura, e economia da cultura é essencialmente processo, né? A gente vê aqui a importância do processo nessa questão da economia da cultura. E processo, para mim, compreende cadeia produtiva da cultura. Para a gente entender processo, a gente tem que entender como que a cadeia produtiva da cultura funciona. E quando a gente entende como essa cadeia produtiva da cultura funciona, aí eu vou me reportar aqui ao César Piva, né? Porque ele citou o exemplo do Fred, né? Ele falou que é um projeto para 20 anos que está na metade, tem 10 anos. Durante 5 anos, talvez as pessoas que olhassem para aquela fábrica do futuro falassem, pô, mas não vai acontecer nada? Você vai ficar só aí dando oficinazinha para esse povo? Você vai ficar só fazendo o social? Né? E aí, hoje com 10 anos, a gente já vê que a fábrica do futuro já tem o que mostrar, mas se a gente projetar para frente, a gente vai ver um crescimento exponencial no que vem por aí, né? Então, eu acho que o César, ele provou para a gente concretamente que existem 2 modelos, né? E que o modelo que a gente defende, o econômico, é economia da cultura, mas o econômico está lá no final, ele não está no início, não é o econômico que motiva, o que motiva é o humano, e o ganho econômico acontece por conta do desenvolvimento humano, e esta é uma realidade que nos une, essa realidade, todos nós aqui acreditamos nisso, e eu acho que essa aqui é que está a nossa principal força. Eu não sei como que a gente vai conseguir reverberar, mas eu acho que a potência principal que a gente tem está aqui, nessa realidade, né? E aí, eu não sei como, e o Fred acabou de dizer que também não sabe exatamente como ele vai fazer, mas eu me inspirei em você para a minha próxima, né? Porque você me mostra a importância da negociação, a importância do diálogo, a importância de buscar o que está do lado, o vizinho, né? Então, a fórmula eu não entendo exatamente como, mas eu sei que passa por um momento que, se nós não negociarmos e não dialogarmos, aí eu sei, nós não vamos chegar em lugar nenhum. E aí, os relatos, né, do Nil César, né, que eu conheço a história e a potência. O Nil tem história e tem potência. Vai ver o que é o projeto do Nil, todo mundo deveria ir lá conhecer. É transformação social, né? A gente vê também um outro contraponto, que é um arranjo produtivo enorme, que pode ter várias questões para serem combatidas, mas que também tem uma força, que é a organização de uma campanha do Popularização do Teatro, consegue levar 600 mil pessoas por campanha, não é pouca coisa, para assistir teatro, né? Tem coisas lá para melhorar, e muitas. Mas tem aí um arranjo produtivo, em que vários conseguem
se unir e vender bilhete de teatro, né? Bom, tivemos o Fernando, que falou de uma carreira solo, mas que todos esses conceitos que a gente viu estão presentes na história do relato do Fernando. E quem mais teve no relato mesmo? Quem? E o Maquele, que veio com uma proposta de uma cooperativa de músicos, né, que já funciona. Eles já fazem feira na Europa, viajam em turnê para o Amazonas, enfim, não, né, é um projeto que é micro, se a gente for pensar em todo o tamanho do mercado, mas que está funcionando muito bem para aquela turma ali que está comungando do projeto, né? E aí chegamos num grande momento de afetividade, que foi hoje de manhã. Todos choramos, rimos. Foi muito bom. Eu pergunto qual é o nosso lugar. Quem somos nós? Sabe? Hoje deu para a gente sentir um pouquinho. Nós somos vários setores, mas nós temos vários problemas que são transversais também a todos nós, né? Nós temos angústias, nós choramos aqui hoje de manhã porque nós estamos angustiados. Nós estamos preocupados com o nosso futuro. A gente está preocupado com o filho da gente também. A gente está falando de cultura, mas a gente está preocupado com o filho da gente, com o futuro dele. E aí a gente se reconhece porque a gente percebe que não tem privilegiado, não. Está todo mundo no mesmo barco, né? Eu não sei se é no Recife, tem um grupo de teatro que é chamado Os Fudidos Privilegiados. Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo com a gente hoje. Nós somos mais ou menos privilegiados, mas nós estamos tudo fudido também, né? Então, exatamente o que vai acontecer com isso, tudo que aconteceu, tudo que passou aqui, eu não sei. Eu sei que o primeiro seminário teve 30 inscrições. Foi numa época muito mais propícia para a realização de um seminário. Agora a gente fez durante as férias da UFO, a gente teve 65 inscrições, e nós, de novo, do mesmo jeito que a gente teve uma abertura com mais gente, nós estamos com mais gente aqui no encerramento. E o primeiro seminário teve potência. Ele de alguma forma, interferiu na trajetória futura daqueles que estavam participando do seminário. Quem participou até hoje comenta isso comigo. Então é isso. Eu não sei exatamente o que a gente vai fazer. O que nós estamos fazendo pela PECUT, né, Tarcísio, é isso. É juntar as nossas dificuldades, propor soluções em comum. É nesse sentido que a gente criou o Projeto Transitórios. O Projeto Transitórios, ele tem um compromisso que nós fizemos entre nós, viu, Sérgio? De contratar fornecedores de Uberlândia se a gente conseguir chegar naquele montante de captação que a gente sabe que a gente precisa, naquele montante mínimo. De contratar outros, enfim, de criar uma outra forma de compartilhar dinheiro. Não só de compartilhar conhecimento, etc., mas é de compartilhar dinheiro. Também é uma proposta utópica. Eu não sei se ela vai dar certo, mas a gente está acreditando nessa utopia. Bom, não chorei, quase que eu chorei. Vocês não me viram chorar ainda, né? Quando eu começo, eu não paro. Então, eu queria só dizer que o seminário não terminou. A gente vai ter a apresentação do Monoblocos hoje, vai ter a estreia do filme do Pontapé amanhã. Mas essa parte mais de pensamento filosófico e de encaminhamento prático, ela está terminando agora. Muito obrigado a todos vocês. Eu estou feliz demais. Desculpa. Vem cá, Zé. O Zé vai fazer uns encaminhamentos aqui, que é o encerramento mesmo. Não sei o encerramento, vai encaminhar mas é rápido, tá? O bom é que pensar em encaminhamento, a gente fala, conversa, encontra, e normalmente a gente não tem encaminhamentos que façam as coisas acontecerem, né? Então, parte da conversa que a gente tinha tido antes era nesse sentido. Então, vai sair o quê? Fala, 171,
Os documentos que saem das conferências, né, Cesar, a dificuldade de transformar aquilo em alguma coisa palpável, palatável, aparece quando a gente pega o bendito do documento final, lê 100 vezes e não entende o documento. Porque assim, você tem um documento, mas você não tem encaminhamento. Tipo assim, e agora? Né? Antes o pessoal falou, né, de si mesmo, papapá. Aquela hora lá eu estava falando mais como pesquisador e tudo mais. É bom ter essa oportunidade de envolvimento afetivo e efetivo, né? Quero agradecer o convite para poder participar. Foi muito engraçado que o Rubem falou assim, vamos fazer. A gente pensou em fazer isso em setembro. Eu falei assim, eu talvez não dou conta, né? Nossa, se pudesse ser em outubro, seria maravilhoso. Outubro eu posso ir, posso ficar mais tempo e tudo mais. E aí foi, a Providência colaborou que foi possível realizar em outubro, né? Vim com a família, inclusive, né? Dos apontamentos que o Rubem fez sobre o que cada um falou, acho que mais significativo que isso é a gente pensar assim, aquelas frases, né? O Rubem apontou que a Lala, o Fred, o César falaram, esse particular de ir dar fruta ao pomar, que a Lala colocou para a gente, acho significativo. Então, assim, propor neste documento final que nós iremos fazer, né, desse encontro, pautas que sirvam também para o terceiro seminário. Né? Acho que é uma coisa importante. Então, dessas diversas coisas que nós falamos, qual é o nosso desejo de construir o terceiro seminário? Né? Que é um pouco assim, normalmente os apertos para construir os temas, às vezes vem também assim, todo mundo veio aqui, participou, achou bacana, legal, que tipo de proposta nós temos para isso? Né? Então, tem várias possibilidades disso acontecer. Ou cada um propõe avulso e depois a gente faz através da página cultural alguma coisa que o pessoal possa emitir as suas opiniões, dar suas sugestões e tudo mais. Ou a gente cria, por exemplo, uma comissão aqui para isso, né? Que é uma alternativa. Acho que quando a gente cria uma comissão para documentos, isso não impede que a gente faça um trabalho junto com a página cultural. Né? Então, a gente tem pessoas aqui de Uberlândia, de Três Corações, de Barbacena, de Araguari, de Belo Horizonte e de vários outros lugares. Né? Por exemplo, o Paulo, tecnicamente, é Três Corações, mas o Paulo é de Vianópolis. Vários de nós também são de outras cidades. Então, assim, é significativo pensar que nós temos representatividade do Estado. Eu conversei antes de vir para cá com o pessoal lá de Teófilo Otoni, né? E falando do seminário e tudo mais, eles falaram, seria muito bacana a gente fazer alguma coisa dessa aqui. Então, por que não incendiar outros lugares com essas discussões que vêm de sociedade civil? Acho que o apontamento que o Rubem fez é bastante significativo. As reuniões itinerantes do Conselho padecem, né? Padecem, e assim, o pessoal tem ajuda de custo, né? Tem a viagem paga e tudo mais, e não se consegue reunir o povo do Conselho. Então, talvez é porque este formato de proposição de sociedade civil seja mais efetivo. E o Estado não quer, né, Cesário, fazer tudo, né? Não pode. Eu acho que é significativo que a gente tenha isto como pauta. O Estado é a Universidade Federal de Uberlândia. O Estado é também Prefeitura Municipal. O Estado é também parcela de sociedade que somos nós, porque a gente acha assim, o Estado, o poder público, né? A gente tem poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. O Estado somos nós também, né? A instituição vai além disso. Então, pensar neste documento que a gente vai ter como resultado, aqui, que tipo de encaminhamento que a gente vai ter. Então, nós queremos propor alguma coisa de concreto para fortalecimento de um fórum já existente aqui na cidade, ou para reativação de alguma coisa que surgiu em algum momento histórico, para não ficar essa coisa solta, que a gente vai lá fazer um encontro e se perde. Não, a gente estava conversando mais cedo, né, Cesário? Falando de aproveitar o momento de mobilização. Algumas reuniões em Belo Horizonte, da discussão de política pública,
aparecem 10 pessoas, 12 pessoas. Então é bastante significativo que a gente tenha esse grupo participando aqui tão grande. Então, essa questão do documento final e essas pautas do terceiro seminário. Muito interessante que, assim, eu já comentei sobre o Fernando, ele fala da gente construir-se pelos encontros, né, que ele foi se construindo pelos encontros. Muito falando, né, das criaturas lá das dominas, né, que construíram histórias, criaram dramaturgia a partir de histórias contadas. Então, será que nós queremos contar qual história? Essa história estará registrada onde? Né? Nós deixaremos um documento do segundo seminário, que é essa proposta. Este é o encaminhamento. Vamos fazer um documento, vamos fazer aqui agora o documento, vamos propor a criação de comissão, vamos fazer alguma atividade com a página cultural, ou nós pensamos algum tipo de outra estrutura. E é bastante significativo pensar assim, de manhã um pouco falou, a Nara comentou sobre a atividade dela, e é muito engraçado que a Nara era assessora de imprensa do Grupo Antapé. E aí eu lembro que eu coloquei para ela uma coisa e falei assim, você acha que esse é o seu lugar de verdade? E eu lembro que o Rubio ficou até com raiva de mim, porque eu estava propondo de uma pessoa que estava trabalhando para ele deslocar-se para outro lugar. Só que onde a pessoa se realiza? Nós queremos ter um negócio somente ou nós queremos que as pessoas também se realizem? E é bastante significativo que ela foi por aquele caminho. Né? E ver o resultado do trabalho dela, de outras pessoas, é muito significativo neste ponto. Assim. O nosso negócio cultural é realizar as pessoas. Se a gente puder ganhar dinheiro com isso, melhor. Né? Então... Isso é bastante, que a gente vai ver amanhã o resultado. É muito, muito interessante. Eu me lembro de quando vocês lançaram o Laços ao Redor de Mim, né? E eu olhei e falei assim, gente, a qualidade técnica do que foi produzido é bastante significativa. Eu lembro que tinha dois detalhes do filme que a projeção não colaborou muito para ver, mas eu consegui ver em casa. E eu fiquei pensando assim, quais são as condições materiais que nós temos para desenvolver o nosso trabalho? Né? Você vai continuar na base só da colaboração. A colaboração é ótima, né? Da página cultural. É ótimo, né? Bacana. Só que assim, peraí, né? A gente tem que fazer com que as coisas funcionem para todos. Que elas sirvam a todos. Né? Vamos falar das... isso seria ótimo, né? Além da remuneração afetiva que nós temos com o trabalho, a remuneração concreta, né, que possa nos melhorar a qualidade de vida é interessante. Vamos falar das três coisas aqui, no geral, que foram as questões dos ambientes favoráveis, como criar ambientes favoráveis para o empreendimento criativo. Não, esse já é o conjunto do que foi falado na parte da manhã, o que fez chorar, igual o Rubem falou. Agora, eu acho que uma coisa que eu queria ter falado lá no meu papo e não falei, acho que uma coisa importante que a gente está pensando em relação, porque o artista existe desde que o mundo existe, ele produz desde que o mundo existe, a gente sempre está dando um jeito de fazer as coisas. Mas o que eu acho que é a maior dificuldade nossa é o pós. Eu tenho a lei de incentivo, eu tenho meu projetinho bonitinho, eu faço minha mídiazinha, aí eu monto meu espetáculo, lanço meu livro e depois acabo. Eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais o apoio e a prefeitura, o Estado, o governo não me dá nenhuma estrutura para que eu continue. Então nós financiamos pelo projeto 20 escritores. Tem 20 escritores com um livro guardado lá. Não tem ninguém fazendo nada. Nem eles. Esse ponto
O fato de duas coisas que foram faladas ao longo dos 3 dias, a questão dos arranjos produtivos, né, que a gente precisa colocar isso na pauta. Até pouco tempo atrás, não havia perspectiva de pensar arranjos produtivos para a cultura, porque não conseguiu enquadrá-lo, né, César? Tem um edital aberto. Não posso pensar em falar em edital que não. Mas acho que é bastante significativo. Nos 2 últimos anos, a porta dos arranjos produtivos locais para a cultura tem que ser aberta. Né? Porque até 4 anos atrás a gente fala isso, a gente apanhava no Sebrae, em outros lugares, que não conseguiam identificar a cultura como arranjo produtivo local. Né? E a questão dos fundos de cultura, além de pensar uma questão específica que o Maquelli trouxe um documento, uma proposta de uma carta, que a gente conseguisse pensar alguma coisa que ficasse para cada um. Então, pensar essa questão dos fundos é pensar todos os tipos de fundos, não somente os fundos públicos. Né? Então, a gente colocar na pauta onde que nós trabalhamos para ter fundos, dentro da perspectiva de alguns países. Por exemplo, o Chile tem, para toda e qualquer produção cultural financiada com projetos culturais, uma alternativa encontrada por eles é assim: teremos um fundo comum. Então, qualquer resultado financeiro de projeto que foi financiado com recurso público tem uma parcela voltada para um fundo comum. Né? Este fundo comum não é o fundo que tem dotação orçamentária pública. É um outro lugar onde a própria produção artística se autofinancia. Quando nós chegaremos neste lugar de buscar autofinanciamento? Né? Porque a gente não pode abrir mão de pensar os recursos públicos. Né? Esses aí eles têm que estar na nossa pauta, e até para a gente discutir quais serão esses formatos, quais serão esses modelos. Numa discussão com o Romulo aqui esses dias sobre o nosso modelo de financiamento, ele falou: eu não acho que a lei de incentivo está falida. Acho que tem que ser diferente. Né? Como pesquisador específico da área de modelos de financiamento da cultura, nós estamos no estágio semi-embrionário de pensar a política pública a partir de usar recursos. Por quê? A gente ainda pensa e atua tendo mais do que o dobro de dinheiro colocado em renúncia fiscal. A renúncia fiscal ela deve ser trabalhada, nós não podemos esquecer dela e tudo mais, mas e aí? Isso que você está falando, e depois? Esse pós talvez dependa mais do tipo de formato que nós vamos propor, porque reclamar é fácil. Agora, o que é proposto para o Estado? As discussões públicas sobre mecanismos de financiamento são um caos. Que proposta que nós teremos? Assim, vai funcionar como? Né? Eu acho que um pouco o que o nosso documento pode propor é nesse sentido. Tá bom. Então, nesse sentido de encaminhamento, eu proponho que a gente crie essa comissão aqui, né, que pense quem vai ajudar a formatar, elaborar esse documento, que será o documento que vai ser depois passado a todos com os resultados do seminário. Que a gente propõe as pautas para o próximo seminário, não sei quanto tempo, talvez a gente podia dar até o final do ano para as pessoas darem as sugestões de pautas, né, para o próximo seminário, e que cada um se comprometa com o terceiro seminário, né, no sentido da gente ter desenhos alternativos para que esse seminário aconteça melhor ainda do que já foi esse. Usando a fala do Zé Júnior e todas as falas da semana, eu já tenho alguma experiência com articulação de cultura. Eu não sou de Araguari, estive lá por 10 anos e estou voltando para Uberlândia, também não sou daqui, sou de Tuiutaba. E quando eu cheguei em Araguari, a gente tinha um cenário de Muro das Lamentações, todo mundo reclamando de tudo que acontecia na cidade e ninguém fazia nada para ajudar. Calvino está ali, já está rindo. E eu comecei um movimento lá, junto com algumas pessoas. O movimento começou na garagem da minha casa, com 17 pessoas.
que e se transformou num fórum permanente de cultura e que mudou o cenário cultural de Araguari. Hoje não dá para falar de Araguari sem falar da existência desse fórum permanente de cultura e das ações que esse coletivo de pessoas conseguiu lá. Nós não tínhamos nenhuma ação partidária na cidade ligada a partido político, né, e sim ligada à política. Eu não era da cidade, era uma forasteira lá, e eu consegui articular setores que antes passavam do lado da rua, um puxava a faca para o outro e chamava a polícia. A gente conseguiu sair com um fórum permanente de cultura em menos de 2 meses, com 250 pessoas articuladas em cultura, representando cerca de 5 mil. E dessa ação do Fórum Permanente de Cultura, a gente mudou o cenário cultural da cidade. Nós reestruturamos a Fundação de Cultura, instituímos um conselho curador na Fundação que não existia. Era uma ata que era elaborada virtualmente, passava de casa em casa e o povo assinava para que a Fundação tivesse os documentos legais para funcionar. Instituímos um Conselho Municipal de Política Cultural, que está sendo reformulado, e nós, sociedade civil, elaboramos um projeto de lei que instituiu o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Nós, da sociedade civil, implantamos um projeto de lei. E lá nós temos um dispositivo que, para Araguari, depois de um estudo de 6 meses, nós colocamos só fundo com dispositivo de renúncia fiscal, caso a Prefeitura não repasse o valor que está na lei para o fundo. A Prefeitura não repassou o dinheiro, abre automaticamente um mecanismo de renúncia para o valor que ela não repassou. Então, a gente tem garantido um recurso de financiamento para a cultura de lá. E uma série de outras coisas. E a proposição, em cima de tudo que aconteceu, eu acho que o seminário não está indo aqui. A gente já teve o primeiro, temos o segundo, temos que pensar quais são as pautas para o terceiro seminário, mas até que o terceiro seminário aconteça, até que a gente tenha aporte financeiro para que ele aconteça, eu acho que nós temos perfeitamente condição de startarmos aqui agora um fórum permanente de cultura em Berlândia. E acho que o nosso ponto de convergência aqui, durante todas as falas, foi a UFO, né, um fomentador de cultura. Eu queria propor ao Lu e a todos vocês que a UFO, a Adcult, fosse a nossa casa para receber esse fórum permanente de cultura e que a gente se comprometesse aqui agora a instituir um fórum permanente de cultura em Berlândia. Em Araguari eu consegui fazer isso de uma maneira onde a gente tinha reuniões semanais, todas as quartas-feiras, durante 4 anos, das 7 às 10 da noite. Aqui eu não sei se a gente vai conseguir reunir durante todas as semanas, mas que ele fosse uma vez por mês, de 15 em 15 dias, a gente precisa definir isso, e que a Adcult pudesse nos receber, que o Lu fosse o nosso padrinho nessa ação. Eu acho que nesse fórum a gente conseguiria alimentar todas essas ideias e sairmos daqui com aquela primeira ideia que foi levantada aqui hoje de manhã da cultura forte. Não como piada, mas realmente a gente ter uma cultura forte. Né? Eu passei pela Secretaria de Cultura, fiquei lá por 5 meses, e quem esteve mais em contato comigo sabe os motivos por que eu saí. Né? Eu faço cultura, eu trabalho com cultura, eu sou gestora cultural, sou produtora, eu sou musicista, e quem está lá, vai passar. A gente não. Então eu acho que a massa está aqui. Né? Quem faz cultura está aqui, quem pensa cultura, quem faz gestão está aqui. Eu acho que a gente não pode deixar tudo isso que está aqui morrer. Então eu queria que a gente saísse daqui com essa ideia do fórum, já pensasse uma data para novembro, que a gente já se reunisse, e aí depois eu queria saber do Lu se aceita todo mundo lá na sua casa. Então, olha só, nós temos 5 encaminhamentos, né? A comissão, que eu acho que 5 pessoas é um número razoável, né, para esse documento. A implantação do Fórum Permanente de Cultura, com a proposta depois que o Lu vai, né, dizer se aceita ou não e em que condições. Né? O envolvimento nosso, de todos aqui, nesse redesenho do Conselho Municipal de Cultura, até para fortalecer o papel do Conselho. Né? Depois eu vou entregar de modo simbólico para você, e entregar para o Gilberto, vou entregar para você, para ficar na biblioteca, um exemplar da publicação do Pensar e Agir com Cultura, né, para a gente poder discutir melhor. As pautas do terceiro seminário, que a gente pode talvez deixar até dezembro, em aberto, depois a gente vê o que fazer, aproveitando a perspectiva do... Né, página. Como é que é?
E discussão e propostas para o modelo de financiamento que nós temos, que é a questão de pensar APLs, o Fundo de Cultura, as leis de incentivo, que eu acho que a gente tem que sair da lamúria para a proposta concreta. Então, esses 5 encaminhamentos me parecem ser extremamente significativos para termos para casa. Né? Então, o que vocês acham? É isso mesmo? Beleza? Então, assim, antes, quem são as 5 pessoas que podem dedicar-se com maior tempo à produção do documento final? Eu vou acompanhar a produção desse documento final. Quem se coloca? Então, tem que... Moicano? Sim. Pode? Estou preocupado com o tempo. Mas vai ser hoje? Vai ser hoje, agora? Não. Vai ser. A gente vai fazer... A única coisa que eu queria... Dia 18, sexta-feira, vai ter a reunião do Conselho Estadual de Cultura. Chegou hoje, acabou de chegar a pauta. E foi incluído na pauta, porque já tinha chegado essa pauta, e aí veio de novo uma pauta, agora com o item 4. Discussão sobre o Fundo Estadual de Cultura para 2014, do Conselho. Então, eu acho, a reunião é sexta-feira. Então, tanto a carta do MTG, quanto a do seminário, a gente tem que publicizar antes, e aí eu vou colocar lá, registrar, e aí isso fica registrado para a história que a gente reuniu, fica lá no Conselho. Então, se a gente puder ter a redação final até quinta-feira à noite, é isso. Como é que é o nome? Lúcia Moreno. Então, Lu de Laurentes, Moicano, Lúcia Moreno. Wilson. Todas as pessoas são sistematizadas no e-mail das inscrições também, fácil para entrar em contato ali no blog, né? Pode ser ferramenta tanto página quanto blog. A gente talvez a gente produz um esqueleto, manda para o povo, se alguém tiver alguma contribuição, sinta-se livre. Importante é a gente ter as pessoas, né, para quem cobrar. Lu, você quer assumir publicamente? Admitir publicamente ou vai dizer não? Sobre livre e espontânea pressão. Boa tarde. Bom, deixa eu dar uma palhinha. Na realidade, eu nem sabia que eu iria falar hoje, por isso que eu não subi aqui, mas de qualquer forma, o tempo todo, essa triangulação, né? Cultura, transversalidade e desenvolvimento ficou reverberando na minha cabeça. E claro, eu estava pensando mesmo enquanto Universidade Federal de Uberlândia. E em nome da Universidade Federal de Uberlândia, eu gostaria de primeiramente dizer que numa das primeiras reuniões do Conselho da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e Assuntos Estudantis, eu coloquei que fazia parte da pauta de atividades culturais da Diretoria de Cultura o 2º Seminário de Economia da Cultura. Então, isso é alguma coisa, digamos, que oficialmente já fazia parte das nossas discussões. Eu, inclusive, peço desculpas ao público, mas como eu fui o primeiro a falar no dia da abertura e, pelo visto, no dia da fechadura, será eu também aí a falar por último. Vou apagar a luz dessa tarde solaradíssima. Quando abriu essa janela, entrou aquele raio de luz. Falei, deixa a luz entrar, né? A luz do cerrado entrar. Eu fiquei pensando exatamente esta coisa de que eu não falei, né, da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis, e nem em nome da reitoria. Mas eu gostaria de dizer, tá? E naquele momento eu estava representando ali do topo até ali nessa condição, nessa oportunidade e nessa sorte que eu estou no momento em estar dentro da Diretoria de Cultura. Então, histórias contadas são histórias contaminadas e a um nada provém do nada, absolutamente. Isso que eu acho mais maravilhoso da contemporaneidade é de que nada provém do nada.
sabe? E como nós somos ágeis e criativos em estar nessa tarde, num feriadão, fechando esse segundo seminário. Hoje pela manhã, quando o Cláudio, da área de dança, ele comentou a respeito do Fórum Permanente de Dança, eu fiz essa colocação, do Fórum Permanente de Cultura, que eu, a princípio, eu lamentei o fato dessa linguagem da dança, ela dentro da Secretaria Municipal de Cultura, se ela já não está mais ágil, se ela já não está mais viva, acontecendo, porque eu, particularmente, quando nós criamos a Carta-Programa, em setembro do ano passado, nós estávamos nos espelhando no Fórum Permanente de Cultura. Então, Cláudia Moraes, na realidade, você, em nome da plateia, e primeiro de tudo, o que é bom, não creio, o que é que eu estou querendo dizer o tempo todo aqui? A UFON está aqui apenas de uma forma protocolar, senhores e senhoras. Eu acho que uma parceria, ela tem que ser viva. E isso é um recado que eu passo para os senhores também. Quando vocês nos procurarem, ouçam-nos, não apenas na busca de um financiamento, na busca de uma verba. Então, nós pudemos participar desse segundo seminário de economia da cultura. Eu creio que isso só reforça a ideia de não sermos apenas um lado institucional protocolar, mas sim vivo, epidérmico e cidadão dentro de uma UFO que, diga-se de passagem, territorialidades, comunicabilidades, contextualidades. É aqui, mas é Monte Carmelo, é Patos de Minas e é Ituiutaba. Então, muito obrigado. Como nós faremos isso? Vamos ao monobloco, depois tem Vinícius de Moraes, Saravá, protegendo isso tudo, com as suas poesias, o chorinho, ali, amanhã um tema, um filme que curiosamente tem qual palavra, qual grito de guerra? Bravo! A gente starta todo mundo aí pelas redes sociais. O Zé Júnior está terminando de escrever aqui os nossos 5 encaminhamentos. Desculpa. Tem um lanchinho aqui fora. Não dá nenhum. Eu não sei, foi uma proteção.